Cara, Vilela, eu acho. A parada é a seguinte: o bolsonarismo não está mais fraco. O bolsonarismo tem um tamanho que não é diferente do tamanho que ele teve na última eleição. Hoje, se você pega pelas pesquisas da Quest, que tem sido minha pesquisa favorita aqui no Brasil, a turma é particularmente boa. Os eleitores de Jair Bolsonaro, os brasileiros que consideram que Jair Bolsonaro é o seu líder político, tá ali por volta de 12, 13%. E não muda. Isso não muda, era assim em 2022, quando a gente teve a eleição presidencial, era assim em 2020, tá? Os brasileiros que consideram Jair Bolsonaro seu líder político são esses, 12 a 13%. Isso não muda. Agora, os brasileiros que se identificam como de direita, mas não veem Bolsonaro como seu líder, são mais de 30%. E se você soma os dois, a gente tem quase metade da população. O número de brasileiros que veem o Lula como seu líder político é 18%. Mas o número de brasileiros que se identificam como de esquerda sem ter o Lula como líder político é uma fraçãozinha, não chega a 10%. Então, o número de brasileiros que se vê como de direita não chega a 30%. O número de brasileiros que se identifica como de direita chega próximo dos 50%. Então a situação que a gente tem é essa. Esse é um país conservador. Bolsonaro é um político que muitos brasileiros consideram muito difícil de engolir. Por isso que ele perdeu a eleição. Pela rejeição? Por conta da rejeição. A rejeição dele é muito alta. A rejeição do Lula também é alta. Acontece que a rejeição dele, principalmente logo após a pandemia, estava mais alta. E o Lula ganhou. Agora a gente não pode esquecer, a gente estava conversando, eu e o Henry, um pouco antes da gente entrar no ar, o Lula venceu essa eleição por 1,5%, cara. Foi uma diferença muito pequena. Mais 2 dias, o Bolsonaro teria ganhado aquela eleição. E ele atribui a derrota eleitoral dele... Ele falou aqui, né? Pois é, a Carla Zambelli... Isso. E ao Roberto Jefferson. Ele falou isso aqui. Eu acho que ele tá certo, tá? Eu acho que ele tá certo. A coisa de armas, curiosamente... Foi perto, né? Foi muito... Não, foi no fim de semana da eleição o negócio da Zambelli. O Roberto Jefferson foi uma semana antes da eleição e foi no sábado, a véspera da eleição. Ele estava numa crescente, né? Ele estava crescendo. E tem uma questão aí nesses valores de direita do brasileiro que a maior parte das pessoas não percebe, que é o seguinte: armas, a ideia de legalização de armas no Brasil é impopular. Mesmo os brasileiros sendo muito mais conservadores do que progressistas... Mas o plebiscito venceu, né? O plebiscito venceu. Lá atrás, faz 20 anos, né? 20 anos, caramba, tudo isso. Faz muito tempo. Mas hoje as armas são impopulares. São impopulares, inclusive, nas periferias, onde está boa parte da população conservadora. Por conta das mulheres, né, cara? As mães, elas sabem o que vai acontecer com essas armas. Elas sabem que vai servir para ou parar na mão de bandido que mata os filhos dela, ou então vai ser usada pelo marido bêbado em um determinado momento contra ela, contra os filhos. Quer dizer... armas não são populares e aqueles episódios lembraram a uma quantidade muito grande de brasileiras. Do perigo, né? São 2 públicos que não votam na esquerda que votaram no Lula em 2022. Mulheres periféricas evangélicas, que aí pesou tanto a questão da violência, do estímulo à violência policial, que elas não querem, porque de novo, com os filhos delas, pesou as armas e pesou a maneira como o governo lidou com o Covid, porque essas mulheres estavam preocupadíssimas com seus filhos. Então elas votaram no Lula, embora não sejam eleitoras do PT ou eleitoras da esquerda. E claro, o grupo do qual eu faço parte, que são os liberais progressistas. Esses liberais, que não é muita gente não, dá uns 5% da sociedade, e principalmente em grandes centros urbanos. Essa turma, que não costuma votar no PT, que não costuma votar na esquerda, votou no Lula contra o Bolsonaro, porque o único público de todos que botam como sua prioridade máxima, isso de novo, sempre pesquisas da Quest, é o único grupo que bota como sua prioridade máxima a manutenção da democracia. Primeiro a gente cura a garantia de que seremos um país democrático. Depois vamos falar disso. Depois vamos falar de qualquer outra coisa. Esses públicos, sem um Bolsonaro, sem uma figura como o Bolsonaro, sem uma figura com a violência do Bolsonaro na direita, esses públicos tendem a votar contra o PT. E isso faz com que o ano que vem fique... Bom pro Tarcísio.
Bom pro Tarcísio, se for o Tarcísio o candidato, eu acho, aí, enfim, essa é uma conversa mais longa, também não quero monopolizar, não. Depois a gente volta tem vários isso, poréns aí. Mas melhora o cenário para a direita. Por isso, sim, foi um fracasso a manifestação de ontem. Eu não tiraria muitas conclusões a respeito de fraqueza do bolsonarismo por conta disso. Baseado na manifestação, entendi. Henry, concorda? O que Eu você concordo. acha? Eu concordo com o diagnóstico do Pedro, até porque a militância ela vai se exaurindo com o tempo, né? As pessoas elas se desgastam, não é período eleitoral, então muita gente não se sente motivada de ir para a rua. E porque se você for acompanhar, né, os comunicadores e os políticos bolsonaristas, eles estão com tudo, né? Basta ver lá o caso do Nicolas Ferreira e o vídeo dele que teve mais visualizações do que a população brasileira. Então, assim, claro que a gente pode questionar aí o que está por trás disso, mas não dá para negar que eles são muito engajados nas redes sociais. E eu acho que quem é bolsonarista raiz mesmo, quem é lá o eleitor fiel, não mudou de ideia e continua defendendo o bolsonarismo até o último momento. Mas nessa disputa, quando você pensa nesse cenário polarizado e que as escolhas são Lula ou PT versus bolsonarismo, haverá uma tendência das pessoas de se fecharem, da direita pelo menos, de se fecharem em torno do Bolsonaro. Eu percebi, né, na última eleição, como a gente comentou, inclusive aqui antes de entrar, né, quando teve essa vitória do Lula por um triz, foi que alguns grupos de direita, percebendo o risco à democracia que é o bolsonarismo, e de fato foi, né, tanto que a gente tem agora, tivemos as revelações aí da movimentação para um golpe de Estado, a compreensão do risco à democracia fez com que pessoas que não concordassem com o PT, que não quisessem a volta do Lula, aderissem a uma defesa da democracia. Acho que foi isso que aconteceu. Então, eu entendo que essa manifestação agora, ela também não representa muita coisa. Representa, você tem ali as forças se reorganizando, um discurso que ainda é muito forte nesse sentido de valores, né, que é onde eles atacam. Eles não têm, sabe, projetos nenhum para o Brasil, eles só têm, sabe, esse recurso a certos valores evangélicos, né, tava lá o Malafaia, né, então assim, eles vão apelando para certos valores emocionais da população brasileira e isso funciona muito bem. E a questão do Tarcísio, hein? Você acha que o Tarcísio ele agrada uma parte da esquerda, uma parte dos moderados, uma parte do centro e pode vencer a esquerda mais fácil do que um cara como o Bolsonaro? Ou alguém do núcleo, aquele núcleo mais Olha, extremo? confesso que eu não acompanho muito o Tarcísio, então assim, acho que nesse aspecto eu não posso contribuir muito, mas até onde eu percebo ali, ele vem como uma versão um pouco mais light do bolsonarismo e isso vai seduzir pessoas que não curtem o estilo muito agressivo do Bolsonaro. Eu acho que as opções da esquerda são muito ruins para a próxima eleição, então assim, né, o Lula está perdendo tração também, está enfraquecido, caso pense em algum sucessor ali, sei lá, o Haddad, não acho que vai ter força, eu não sei, realmente é um cenário para quem é de esquerda muito preocupante. Assim, eu entendo que é, a vitória do Lula foi de fato uma rejeição ao Bolsonaro e acho que qualquer direitista que pareça menos extremado do que o Bolsonaro, que venha na esteira, né, do discurso dele, consegue levar essa. Assim. Eu queria colocar o Tarcísio e a questão do Ciro, né? Se dessa vez ele tem chance. Não. Não, né? O Ciro? Não existe. Perdeu o bonde? Não existe. Não existe. Vilela, eu acho que pelas risadas aqui, eu acho que não... Não, o Ciro já era. O jogo é o seguinte, pensa na eleição com 2 turnos, como existem 2 eleições acontecendo simultaneamente. Uma eleição dentro da esquerda e uma eleição dentro da direita. Pois é. Porque para o segundo turno vai um candidato de direita e vai um candidato de esquerda. Como foi aqui em São Paulo? A tendência é essa. Existem exceções? Existem. O Rio Grande do Sul, por exemplo, quando o Eduardo Leite foi contra um candidato de direita, contra o Onyx Lorenzoni para o governo do Estado, o Eduardo Leite, evidentemente, é um liberal, é um centrista, né? Em geral, quando você bota alguém de centro, o cara ganha fácil o segundo turno. Mas dificilmente alguém de centro consegue chegar no segundo turno. Você precisa ter um candidato de direita, um candidato de esquerda muito ruins, com uma reprovação muito grande e nenhuma outra opção. Eu não consigo ver isso acontecendo numa eleição nacional. Mas vamos fazer o desenho da eleição do ano que vem?
Porque tem um jogo que está acontecendo aqui, e esse jogo depende muito de o Tarcísio sair candidato ou não. Não é dado que o Tarcísio vai sair candidato. Pega o seguinte, o Tarcísio é o governador mais bem aprovado de São Paulo da história da Nova República. Desde Franco Montoro, nunca houve alguém com uma aprovação popular tão grande quanto o Tarcísio. O Tarcísio é principalmente um gestor de burocracia. O que é que ele faz bem como político? Ele gera burocracia. Então ele é aquele cara que gosta de inaugurar obra, que gosta de inaugurar estrada, escola, esse tipo de coisa. E ele tem uma pancada de obras para inaugurar no ano que vem. O problema é que se ele sai candidato, ele tem que se descompatibilizar do governo do estado em abril, vai ficar para o vice. Ele não quer. Agora, o que o Tarcísio calcula? Ele calcula que, com o apoio do Bolsonaro, ele tem muita chance de chegar à presidência da República. Então, se houver o apoio do Bolsonaro, o Tarcísio sai candidato à presidência. Mas o Bolsonaro tem que dar esse apoio claramente. E aqui no programa você viu que ele não deu de jeito nenhum. Não, ele oscila, ele faz um truque, o Bolsonaro, que é o seguinte, ele diz que vai... Ele diz que não vai. Ele parece dar a entender que vai dar apoio. E aí o Flávio Bolsonaro, 2 dias depois, dá uma entrevista para um jornal dizendo, olha, mas o preço é o seguinte, você tem que garantir que vai dar anistia para o Bolsonaro e para os generais quando chegar à presidência. E número 2, quando o Supremo disser que essa anistia é inconstitucional, porque é isso que o Supremo vai dizer, você tem que peitar o Supremo. O que é peitar o Supremo? Tem que ir para o Senado e conseguir o impeachment de 2 senadores da República. Senadores ou ministros? Ministros da... Desculpa. Ministros do Supremo. Tá. E no Senado conseguiu o impeachment de 2 ou 3 ministros do Supremo. Nunca, querido. O problema é, vamos dizer que eles consigam uma maioria no Senado que permita conseguir esse impeachment. Tem um problema aí que é o seguinte, tem o desvio de função. Você pode fazer um impeachment de um ministro do Supremo, mas ele tem que ter cometido algum tipo de irregularidade grave. Ele tem que ter um crime de responsabilidade. Se você está querendo fazer o impeachment de 3 ministros porque você não gosta de uma decisão do Supremo, você está desviando a finalidade. O Senado não pode fazer um impeachment de ministros do Supremo porque ele não gosta do que o Supremo está decidindo. Você só pode fazer impeachment por um crime de responsabilidade. Então, se o Senado parte para isso, o Supremo se vê obrigado a considerar inconstitucional a decisão do Senado. E aí, Vilela, a gente está numa situação que é de uma crise constitucional. Porque qual a autoridade de qual... São 2 poderes da República, os 2, em tese, agindo dentro do seu poder constitucional e chocando. Isso você em essência, o que o Flávio Bolsonaro falou para o Tarcísio é o seguinte, você precisa se comprometer a levar o país a uma crise constitucional se você for eleito presidente da República. E isso é um problema para o Tarcísio, porque se ele se compromete publicamente com isso, que é o que os Bolsonaros querem, aí, bicho... ele começa ele não consegue mais se posicionar ao centro. Ele acaba tendo que se posicionar junto da extrema-direita. E aí ele corre o risco de criar aquele tipo de aversão de eleitores pró-democracia que já foram aquelas coisas, aquela turma que levou o Lula à derrota. Desculpa, o Bolsonaro à derrota. Então você está numa situação que essa negociação para a saída do Tarcísio como candidato a presidente... tá muito complicada por causa disso, porque o que interessa ao Tarcísio é ao melhor dos 2 mundos, né? Fazer um discurso centrista, fazer um discurso moderado e ter o apoio do Bolsonaro. Ele traz os eleitores do Bolsonaro e ele traz o centro. E dá para fazer uma manobra, porque no fim das contas é uma manobra, é muito mais marketing, uma lógica publicitária. Você tá com as 2 pernas, cada uma em uma canoa diferente. Isso é possível, mas você tem que ter um espaço retórico para fazer isso. Se os Bolsonaros cobram dele falar com todas as letras que ele vai dar anistia para o Bolsonaro, para todos os generais presos, porque eles já vão estar presos no dia da eleição, né? Se você garante isso e garante que você vai confrontar o Supremo se o Supremo declarar essa anistia inconstitucional, você não deixa espaço retórico para ele fazer a manobra centrista, entende? Então, esse jogo está bem complicado nesse momento.